Então, eu acho que como todos os prefeitos e secretários municipais que estão aqui hoje, os arquitetos, urbanistas, os técnicos que trabalham com a questão metropolitana, nós temos muito claro que os problemas de saneamento, resíduos, as várias questões, e principalmente a questão do desenvolvimento regional, não se resolve nos limites dos municípios, e é por isso mesmo que eu gosto de ressaltar o pioneirismo, né, do Celso Daniel, essa visão de que precisaria articular os municípios para solucionar esses problemas. E com o protagonismo dos municípios, né? Eu acho que esse o grande salto e a grande experiência do ABC. Porque quando se fala da região metropolitana, por exemplo, de São Paulo, muitas vezes, como foi criado, inclusive por lei federal, e todo o aparato, o consulte, toda aquela legislação, ela foi muito mais de baixo para cima do que uma criação que fortaleceu o municipalismo, como foi a partir da Constituição de 88. Né? Então, eu acho que o consórcio ele já vem nesse novo espírito de uma Constituição que fortalece o papel do município e coloca essa perspectiva de uma república federativa em que o município é um ente federado, assim como o Estado e assim como a União, né? Que eu acho que é o grande desafio de se pensar a cooperação federativa. Eu sou daqueles que acham que nós não podemos mais deixar de lado essa questão das regiões metropolitanas, né? Inclusive, foi aqui apresentado números, né, para o Brasil, 47% da população, mas eu, em outra apresentação, que era muito dado para nos trazer, fiz um corte por regiões. Por exemplo, o estado de São Paulo, onde nós estamos, 58% da população vive em regiões metropolitanas. Ou seja, nós estamos falando de desafios reais. Então, não podemos não aceitar o desafio de construir uma estratégia efetiva, porque não podemos improvisar, né? Não podemos quebrar o galho nessa agenda. Né? Entretanto, para tentar essa construção que é coletiva, é uma construção com muitos atores, é uma construção de muito diálogo, de muito enfrentamento também, né? Nós precisamos nos pôr de acordo sobre algumas premissas importantes. Primeiro, qual o contexto dessa questão hoje no Brasil? Quer dizer, qual o contexto de discutir a governança metropolitana hoje no Brasil? Primeiro, eu tenho uma convicção profunda que o nosso país está vivendo um novo ciclo histórico do seu desenvolvimento. E há oportunidades para nós enfrentarmos essas questões das quais a questão metropolitana. Né? Um outro elemento fundamental para entender a governança metropolitana é o que o país está transitando na forma de conduzir o Estado brasileiro. Nós estamos tentando superar uma condição histórica que foi oligárquica, patrimonialista, autoritária e burocrática. Então é irrenunciável esse nosso debate. Entendeu? É um debate que ninguém, nenhum ator político, nenhum ator social vai poder deixar de enfrentar. Né? Por outro lado, para nós construirmos uma estratégia, nós temos que ter clareza quais desafios vamos enfrentar. E às vezes eu quero construir um modelo abstrato que depois não é sustentável. Essa tentativa de construir um diálogo e trocando experiências, porque eu acho que é assim que a gente vai avançando. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é a questão da mobilidade da metrópole. E aí focando, evidentemente, o mundo do trabalho e as dificuldades que nós temos do trabalhador em relação à questão da mobilidade, do mundo do trabalho, e como é que nós estamos hoje assistindo à falta de políticas públicas efetivas de diálogo, de propostas que possam minimizar um pouco da situação que eu vou tentar trazer aqui. O segundo ponto é o da ocupação do solo, né, que acho que já foi tratado em alguns momentos na mesa, mas locais de moradia reservados para a população de baixa renda ou da classe trabalhadora que cada vez mais está morando fora, cada vez mais nas periferias das grandes cidades e nas cidades dormitórios.
Um terceiro elemento, que é o mercado de trabalho, que também ainda hoje, do ponto de vista de discutir vocação regional, mercado de trabalho, que eu estou falando de qualificação profissional, mundo do trabalho, tem muita experiência positiva. Mas nós ainda estamos vivenciando com a cabeça antes de 88, mesmo do ponto de vista da gestão pública. Então eu tenho que ouvir o empresário para saber o que o empresário está precisando de qualificação profissional num determinado local. Lógico que tem que ouvir o empresário, mas tem que ouvir também os trabalhadores e a sociedade civil, tem que discutir qual é a vocação da região. A vocação da região pode não ser aquilo que o empresário quer. Eu queria falar 2 ou 3 coisinhas a respeito do debate conceitual de região metropolitana. Eu acho que é pouco útil, em primeiro lugar, procurar um modelo único. Mas não vai funcionar. Eu quero aqui citar um mineiro, gostaria de citar o Milton Nascimento, que numa das suas canções diz: qualquer maneira de amor vale a pena. Tá certo? Aqui também, eu acho que as várias formas de articulação institucional são importantes. Elas dão conta de realidades diferentes. Eu acho que o que é fundamental ter como eixo é menos um formato único, menos quem é o protagonista do processo, mas sim construir instituições capazes de pensar o planejamento, mas também pensar a operacionalização. Porque às vezes você consegue construir um processo maravilhoso de planejamento, identificar os problemas, as ações, e tem enorme dificuldade de articular na hora de concretizar essas ações. Porque é muito difícil mesmo, é muito complexo mesmo. Cada um que está aqui, que trabalha no município, que trabalha no governo estadual ou federal, sabe a dificuldade que é sozinho fazer as coisas acontecerem. Mas a primeira é reforçar a questão da participação da sociedade, né? Aqui, tanto o Mário, acho que todos da mesa colocaram isso. A nossa experiência no ABC, desse ponto de vista, eu acho que pode se considerar paradigmática, porque não é só dos empresários, mas também dos trabalhadores, né? Ambos com articulação forte. E a outra questão que eu queria, também na base das provocações que foram colocadas aqui, acho que nós vamos discutir qual é o papel do nível estadual na nossa federação. Às vezes eu fico com a sensação de que os estados estão numa crise de identidade. Se eles disputam as atribuições com o governo federal ou com os municípios. Qual é a tarefa que lhes cabe nesse novo momento, como diz o professor Trevas aqui, nessa nova conjuntura do país? Como é que papel ele tem hoje espremido entre o governo federal e o crescente fortalecimento dos municípios? Então, acho que essa é uma outra questão que a mim interessaria discutir um pouco. Esse é um debate que tem que continuar, né? Então nós teremos a oportunidade, e quero agradecer o Mário, o Arthur Henrique, a mestra Miriam, o Vicente Trevas, pelo brilhantismo, pelo importante debate. Muito obrigado pela honra também de coordenar essa mesa.